um outro monolito de pedra que é chamada Pedra do Sol ou Pedra Calendário. Ela é feita em basalto, tem 3,38 metros de diâmetro, 98 centímetros de espessura e pesa aproximadamente 22 toneladas. Hoje ela está no Museu de Antropologia da Cidade do México e é talvez a obra mais famosa e badalada da escultura asteca. Esse monumento tornou-se um emblema moderno da cultura mexicana. Tanto é que hoje ele está na nota mexicana de 1 peso. O nome Pedra do Sol é porque realmente parece um sol, tem uma forma circular, com raios emanando, mas na verdade quando você vê mais de perto você vê que é um objeto extremamente complicado. Ela também teria sido originalmente pintada, o que também teria ajudado a perceber melhor os motivos retratados. Essa pedra possui 8 círculos concêntricos. Eu não vou falar de todos, porque é uma interpretação muito complexa, então eu vou me deter no que eu acho que é mais importante, porque senão a gente teria que aprofundar demais em questões cósmicas, que eu acho super interessante, mas que não é o nosso caso. Esse é um daqueles vídeos que eu faço que é para dar nó na cabeça. Mas assista até o final, se precisar assista novamente, porque vale a pena. Num dos últimos episódios eu contei que uma corrente dentro dos mormons acredita que Jesus esteve em Yucatán e influenciou na cultura asteca. Particularmente eu não acredito nesta hipótese, mas imagino que eles tenham chegado a essa conclusão observando os detalhes que eu também notei no centro da Pedra do Sol. A Pedra do Sol é um monumento de aproximadamente 3 metros que foi encontrado no subsolo de uma igreja, no México, no final do século XVIII. Basicamente ela é o calendário asteca, mas com elementos da cultura maia. O que eu notei, e estes mormons também devem ter notado, é que nesta escultura existe um ser no centro de um pentagrama, com a boca aberta e uma adaga do sacrifício saindo de dentro dela. O pentagrama é, basicamente, a representatividade do planeta Vênus, que é a brilhante estrela da manhã, que no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 16 é Jesus. Além disso, neste mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 15, o apóstolo João descreve Jesus com uma espada saindo da sua boca para julgar as nações. Ora, aquele ser esculpido no centro do pentagrama não pode ser o Deus Sol. No máximo seria o deus maia Kukulkan, que era o planeta Vênus, que é a brilhante estrela da manhã, que é Jesus. Então, na minha opinião, aquele ser com a adaga do sacrifício saindo da boca é Jesus. Mas como é que este conceito bíblico foi parar na cultura asteca? Quando Hernán Cortés chegou no México em 1519 provavelmente trouxe o conceito do cristianismo, e a pedra foi esculpida entre 1502 e 1521. Então pode ser que tenha havido algum tipo de sincretismo, embora eu duvide muito disso. Mas agora eu vou dar um nó em sua cabeça. Assista o vídeo a seguir. Esta é a imagem do Homem de Vitrúvio, retirado de um croquis de Da Vinci. Ela se tornou um dos símbolos mais conhecidos do Renascimento. Mas por quê? Trata-se de um simples desenho a bico e a pena, certo? Errado! Vamos começar a responder a esta questão com um problema matemático. Eu sei como calcular a área de um círculo. Eu pego o valor de π e o multiplico pelo quadrado do raio. Também sei calcular a área do quadrado. Eu multiplico a base por ela mesma. Mas como tomar a área de um círculo e criar um quadrado de área equivalente? Este problema é comumente chamado de quadratura do círculo e foi proposto pela primeira vez na Antiguidade. E como muitas das ideias da Antiguidade, esta ganhou vida nova durante o Renascimento.
Como sabemos hoje, este é um problema impossível de se resolver por causa da natureza do Pi, mas essa é outra história. O croquis de Leonardo, que foi influenciado pelos escritos do arquiteto romano, Vitrúvio, apresenta um homem ao centro de um círculo e de um quadrado. Vitrúvio afirmava que o umbigo era o centro do corpo humano e que, se a ponta fixa de um compasso fosse colocada no umbigo, um círculo seria desenhado perfeitamente ao redor do corpo. Além disso, Vitrúvio considerava que o comprimento dos braços abertos e a altura teriam uma correspondência quase perfeita no corpo humano, desta forma, dispondo o corpo perfeitamente também dentro de um quadrado. Leonardo usou as ideias de Vitrúvio para resolver o problema da quadratura do círculo, de forma metafórica, usando o homem como a área para as duas figuras geométricas. Entretanto, Leonardo não estava pensando somente em Vitrúvio. Havia um movimento intelectual na Itália, naquele tempo, chamado neoplatonismo. Esse movimento usou um velho conceito do século IV, desenvolvido por Platão e Aristóteles, chamado de cadeia dos seres. Esta crença alega que o universo é uma hierarquia, parecida com uma cadeia, e que esta cadeia começa do topo, com Deus, e depois vai descendo, passando pelos anjos, planetas, estrelas, e todas as formas de vida, antes de terminar com os demônios e diabos. Nos primórdios desse movimento filosófico, pensava-se que o lugar da raça humana nesta cadeia era exatamente o centro. Como os humanos têm um corpo mortal acompanhado de uma alma imortal, eles dividem o universo ao meio. Porém, por volta da época em que Leonardo esboçou o Homem de Vitrúvio, um neoplatônico chamado Pico della Mirandola teve uma ideia diferente. Ele retirou a raça humana da cadeia e alegou que os humanos têm a habilidade singular de se colocar em qualquer posição que desejarem. Pico alegou que Deus desejou um ser capaz de compreender o belo e complicado universo que ele tinha criado. Isso levou à criação da humanidade, a qual ele colocou ao centro do universo, com a habilidade de tomar qualquer forma que quisesse. A raça humana, de acordo com Pico, poderia se arrastar cadeia abaixo e se comportar como um animal, ou se arrastar cadeia acima e se comportar como um deus. A escolha seria nossa. Voltando ao croquis. É possível ver que, se mudarmos a posição do homem, ele pode preencher as áreas irreconciliáveis de um círculo e um quadrado. Se a geometria é a linguagem pela qual o universo foi escrito, então, esse croquis parece dizer que podemos existir em todos os seus elementos. O homem pode preencher qualquer forma que quiser, tanto geometricamente quanto filosoficamente. Nesse único croquis, Leonardo foi capaz de reunir a matemática, a religião, a filosofia, a arquitetura e a arte de seu tempo. Não é à toa que ele se tornou um ícone de todo um período histórico. Se você prestou bem atenção nos detalhes do pentagrama, verá que ele é o meio termo das duas figuras desenhadas por Leonardo da Vinci. Mas você não quer que eu acredite que os espanhóis tenham passado o conceito do homem vitruviano para um povo tão rudimentar, quer? É claro que isso não aconteceu. Mas então, quem foi que ensinou este conceito a eles? Esse é um nó histórico que não se pode encontrar uma lógica, a não ser que os mormons tenham alguma razão. Ou eu, quando digo que o futebol é só uma desculpa e o Botafogo é mais que um clube, é uma predestinação celestial.